Mortes por metanol preocupa a população. Virgínia Fonseca bota a loja da We Pink na escola de samba. Juju dos Teclados é alvo de operação da polícia. Thiago Santinelli se torna primeiro humorista a ter passaporte cancelado nos Estados Unidos. Júnior Caldeirão retira nome do genitor da certidão de nascimento. Bolsonarista para voo e é preso pela polícia. Influenciadora morre após dieta de frutas. Essas e outras no nosso Rolim de Notícias, agora no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste semanal de notícias que a gente adora fazer, e aqui a gente requenta tudo que rolou durante a semana. Se você não viu alguma coisa, a gente traz aqui pra você. Não esquece que aqui de baixo tem o nosso Apoia-se e o nosso clube de membros. Qualquer um dos dois que você assinar já ajuda muito a gente a continuar fazendo vídeos legais todos os dias da semana. E vamos de notícias. Metanol. A gente sempre começa a edição com um bloco político, mas dessa vez nós vamos iniciar com um caso que ainda está acontecendo e que atinge a todos nós. O Brasil registrou 113 notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol até a gravação desse vídeo, segundo informações do Ministério da Saúde divulgadas pelo Centro Nacional de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde, que é o CIEVS. Desses casos, já se confirmam 12 mortes, quase todas no estado de São Paulo. Aqui são 11. O governo federal anunciou um plano de ações para enfrentar essa intoxicação por metanol, incluindo notificação de PROCONs estaduais, fiscalização de estabelecimentos suspeitos e a abertura de inquérito pela Polícia Federal. O metanol, também chamado de álcool metílico, é extremamente tóxico e é usado na indústria como solvente e na produção de combustíveis, tintas e plásticos. A ingestão pode causar sérios danos ao sistema nervoso central, bem como cegueira, falência dos órgãos e até a morte, mesmo em pequenas quantidades. O caso virou uma questão política quando investigações apontaram que bebidas destiladas, gins, vinhos, uísques, acabaram indo parar em adegas, bares de áreas nobres e até em casas em festas particulares que teriam sido adulteradas pelo PCC. E uma declaração do governo do estado de São Paulo, o Tarcísio, quase que defendeu a organização criminosa, dizendo que essa organização nada a tinha a ver com o caso, dando hipóteses muito estranhas e impossíveis para a adulteração dessas bebidas. As investigações seguem em curso, não tem como saber quais são os lotes, quais são as bebidas, quais são os locais de conteúdo adulterado e todos continuam correndo risco de intoxicação. Netflix cancelada. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, entrou na campanha de cancelamento à Netflix nessa quarta-feira, agora no dia 1º de outubro. Em publicação em suas redes sociais, o parlamentar escreveu em inglês: "In Brazil, we can cancel the Netflix too." No Brasil, nós também podemos cancelar a Netflix. A mobilização segue a ofensiva do empresário bilionário Elon Musk, que anunciou o cancelamento da conta dele na plataforma de streaming agora na terça-feira, dia 30. Musk reagiu a uma publicação de Matt Vanswall, que é ex-cientista nuclear do Departamento de Energia dos Estados Unidos e é ex-fotógrafo, que disse ter encerrado a assinatura na Netflix, alegando que o serviço incentiva conteúdo pró-trans para crianças e emprega alguém que teria comemorado o assassinato do influenciador e conservador Charlie Kirk. O Nicolas também encabeça uma iniciativa para demitir extremistas que visa pressionar empresas e desligar funcionários com determinados posicionamentos políticos nas redes sociais. A ação dele é alvo de pedido de investigação apresentado por deputados do PSOL, que acusam Nicolas de perseguir trabalhadores com base em ideologia. Muita gente foi demitida por conta do Nicolas Ferreira durante essa morte aí do Charlie Kirk. Pena de fuzilamento. Falando em Charlie Kirk, Tyler Robinson, de 22 anos, preso pelo assassinato do ativista e conservador Charlie Kirk, pode ser condenado à pena de morte por pelotão de fuzilamento nos Estados Unidos. Assistam a um trecho da audiência. Mr. Robinson, for count 1, aggravated murder, a capital felony in violation of Utah Code annotated 76-5-202, in that on September 10th, 2025 in Utah County, the defendant, Tyler James Robinson, intentionally or knowingly caused the death of Charlie Kirk under the following circumstances. The defendant knowingly created a great risk of death to another individual other than Charlie Kirk and the defendant. Notice conviction of this offense may carry the death penalty or pursuant to Utah Code 76-3-207.7, a mandatory term of imprisonment
for life without parole, or an indeterminate term of not less than 25 years, and that may be for life. Como a gente já falou muitas vezes aqui, o crime aconteceu em Salt Lake City, Utah, durante um evento universitário na última quarta-feira, no dia 10. Segundo a polícia, Robinson teria confessado ao pai que efetuou os disparos. Kirk morreu no local diante de centenas de pessoas. Utah é um dos 3 estados americanos que permitem execuções por fuzilamento, método que voltou ao debate após a realização de uma execução na Carolina do Sul em abril deste ano. Apesar da pressão política, os especialistas apontam que o processo pode se estender com recursos e contestações constitucionais. Censura. Pois é, falando na palhaçada do Nicolas Ferreira, a atriz e humorista Juliana Rosa, nossa querida Juju dos teclados, maravilhosa, que teria sugerido o fuzilamento do deputado Nicolas Ferreira, do PL, após o assassinato do ativista e conservador Charlie Kirk, lá nos Estados Unidos, foi alvo de uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Sim, eles foram na casa dela. A equipe cumpriu mandados de busca e apreensão na residência da influenciadora em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Na ação, foram recolhidos documentos e equipamentos eletrônicos da atriz, ou seja, suas câmeras, seus celulares, seu trabalho, né? Após a morte do Charlie Kirk, assassinado com um tiro de fuzil, durante essa palestra que a gente tá cansado de dizer, a Juju defende que a moda fosse trazida para o Brasil, apontando Nicolas Ferreira, empresários e políticos conservadores como possíveis alvos. Vamos ver o vídeo completo da Juju. Vai que essa moda pega! De forma alguma eu venho aqui comemorar a morte do Charlie Kirk, mas eu venho aqui discordar das pessoas que estão falando que é uma morte muito triste. Essa morte é muito bonita, muito poética, já que ele morreu por algo que ele lutou tanto. E morreu por uma causa que ele acreditava. Isso é lindo, 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 lindo. E eu vim aqui pedir justiça por Tyler Robson. A gente chupou tanto o pau do Luiz Mangione. Por que a gente não chupa um pouco o pau desse menino? É porque ele é feio, né? Ah, mas não é tão feio. É porque o Luiz Mangione é muito bonito, né? Esse aqui é tipo muito hater por aí falando que ele tá imitando o Luiz Mangione, sendo cosplay do Luiz Mangione. Calma aí, ele pegou a ref. Ele entrou no movimento, ele foi na trend, fez a dancinha super bem. As balas que o Luigi usou, tava escrito negar, defender e depor. Os cartuchos que o Tyler Robson usou, tava escrito percebeu um volume aí? O que é isso? É um meme de um grupinho na internet. Vou ler pra vocês o que tá aqui na notícia. Essa frase é conhecida online como um meme ligado a roleplaying. Tá associada à comunidade furry. Esse meme é usado pra descrever flertes românticos, constrangedores e exagerados feitos online. Tinha outro cartucho que tava escrito: ei fascista, pega essa. Outro cartucho estava escrito Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. E é uma música sobre a resistência contra o fascismo do Mussolini. Essas malandra assanhadinha, que só que é pão, só que é pão, só que é pão, pão. Tinha outro cartucho que estava escrito: se você tá lendo isso, você é gay. Ele tem humor. Dito tudo isso, que a gente gosta tanto de imitar os Estados Unidos, por que a gente não pega essa moda? Que é uma moda que combina super bem com bilionários, fascistas, políticos que só falam merda na internet e fazem tudo pra foder o trabalhador. É uma moda que cairia super bem com qualquer peça Bolsonaro. Pra lutar com doido tem que ser mais doido ainda. Então assim, se tiver algum doido assistindo aí, assim, sugestões. Cadê meus Luiz Mangione BR? Tem um moço chamado Paulo Junqueira Neto que eu acharia interessantíssimo. Nothing beats a jet to holiday. Tá aí uma trend estadunidense que todo mundo gostou, né? Vocês que amam comendo coco bambu, que estão comendo coco bambu, enfiar o bambu nele. Vocês adoram ficar doidão e ligar pra ex, né? Que tal ficar doidão e levar um desses senhores pra passear? Ficar doidão e entrar para a história. Por que não ser maluco pro bem? O ideal, uma pessoa que queira fazer essa brincadeirinha, seja um homem branco, família rica. Porque assim, se um de nós do lado de cá fizer, vocês que estão aí no lugar do privilégio, vai aí, ó. Gente, foi só uma ideia aqui, só uma ideia. Quem sabe você não pode ser o cover oficial do Luigi Mangione aqui no Brasil. Juliana ainda não se pronunciou sobre o caso e a investigação da polícia, sendo que essa se tornou uma prática do Nicolas Ferreira, né, que entrou com perseguição contra as pessoas que falam sobre a desgraça desse Charlie Kirk, acusando inclusive a perda de empregos de pessoas que se manifestaram nas redes. É o Nicolas desdizendo tudo o que ele diz sobre liberdade de expressão, que aparentemente só vale para a extrema direita.
Bolsominion arrependido. Em 2022, quando o país vivia as fatídicas eleições Lula versus Bolsonaro, o jovem João Carlos da Silva, um adolescente de Jacarepaguá, da zona oeste do Rio, na época ele tinha apenas 17 anos, ele decidiu aceitar um desafio inusitado e polêmico. Movido pela audácia típica da idade e por uma aposta entre amigos, ele tatuou na testa o sobrenome do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do PL. Temos um lindo vídeo desse momento aí. Olha aqui, ó. Então ninguém acha que é mentira. Olha aqui, ó. Que isso, mano? O cara tá tatuando o Bolsonaro na testa. A cara de dedo mexendo. Dói não, pô. Rapaziada, acabei de fazer a tatuagem aqui do bolso. Qual foi o incentivo? R$1.000, uma quantia que à primeira vista parecia até vantajosa, mas a escolha rapidamente se transformaria em um arrependimento, disse ele. Precisei esperar cicatrizar para depois começar o processo de remoção. Lembrou o João, que conversou com o Metrópolis agora, nessa quarta-feira, no dia 1º de outubro. Atualmente, com 20 anos, o rapaz trabalha como frentista no Rio de Janeiro, sem qualquer sinal do Bolsonaro na sua testa. Na época, o dinheiro recebido não foi suficiente sequer para pagar o início do tratamento a laser para remoção. Para remover completamente o sobrenome do ex-presidente da cara dele, ele precisou de um pacote de sessões que custou R$3.500. A solução veio de onde ele menos esperava. Os próprios amigos que o incentivaram, né? Eles organizaram aí uma vaquinha para bancar a remoção. E só assim João conseguiu se livrar da fatídica tatuagem que o acompanhou por cerca de 15 dias. Mesmo assim, só conseguiu juntar 2.700. O resto ele teve que tirar do bolso. Que bom que agora ele tá sem essa tatuagem. O poste mijando no cachorro. Pois é, olha que loucura, gente. Durante uma sessão plenária na Câmara Municipal de Borba, no interior do estado do Amazonas, onde eu nasci, a vereadora Elizabeth Maciel, do Republicanos, conhecida como Betinha, afirmou ser a favor da violência contra a mulher. Sim, a declaração feita nessa segunda-feira agora, no dia 29, repercutiu muito negativamente nas redes sociais. A fala ocorreu em defesa do colega Pedro Paz, que é do União Brasil, denunciado pela vereadora professora Jéssica após levantar o dedo em direção a ela durante a tribuna. A Betinha minimizou o gesto, alegando que fazia parte de um modo particular de expressão do parlamentar e anunciou que iria apresentar uma denúncia à comissão de ética contra a Jéssica. Assistam. Toda sinceridade, eu aprovo, eu sou a favor da violência contra a mulher. Sim, quando o homem bate na mulher, eu aprovo. Mas eu também sou contra, como mulher. A mulher também tem mulher que merece apanhar. Tem sim. Porque, sabe por quê? Às vezes eu já presenciei casos que a mulher se bate ela mesma para condenar o homem. Eu já presenciei. E o vereador Pedro Paz aqui, ele veio nesta tribuna, vereador, tribuna. O senhor não ofendeu a vereadora Jéssica. O senhor apenas levantou seu modo de falar. Todo mundo tem um modo de falar. Com a repercussão do discurso, a vereadora se pronunciou nas redes sociais. Obviamente, na manhã da terça-feira do dia 30, ela afirmou que foi extremamente infeliz com a maneira como ela se expressou, que ela lamenta profundamente que suas palavras possam ter causado ofensa. Vejam o pedido de desculpas. Quero me dirigir a todos com sinceridade. Reconheço que eu me manifestar em plenário, utilizei uma expressão totalmente inadequada e infeliz, que não corresponde ao que penso nem ao que desejo transmitir. De forma alguma, foi minha intenção justificar ou naturalizar qualquer forma de violência. Fui extremamente infeliz de maneira como me expressei e lamento profundamente que minhas palavras possam ter causado ofensa, especialmente a você, mulher. Me reportei daquele jeito porque na minha família já houve caso que veio a óbito. Peço sincera desculpa a todas que se sentiram ofendidas.
Reafirma de forma clara e categórica a violência contra a mulher e é inaceitável e jamais pode ser tolerada ou justificada. Este episódio servirá para minha reflexão pessoal e política. Comprometo-me a agir com mais responsabilidade e respeito em minha manifestação futura. Portanto, peço mais uma vez perdão a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. A coluna Na Mira tentou localizar a defesa de Elizabeth Maciel, mas sem sucesso. Censura parte 2. O deputado Kim Kataguiri, do União, uma das lideranças do Movimento Brasil Livre, o MBL, que sim é de extrema direita, embora ele odeie que fale isso, quer propor que escolas públicas e privadas reproduzam em qualquer ocasião música com conteúdo sexual explícito. A proposta foi protocolada nessa terça-feira, agora no dia 30, e prevê a proibição da venda e comercialização e divulgação de músicas que contenham, por exemplo, linguagem pornográfica ou referências depreciativas de cunho sexual. Haveria, pelo projeto, duas punições para escolas que descumprissem as regras. A primeira seria uma advertência. Em caso de reincidência, o deputado propõe uma multa de 10 mil para a instituição. A regra valeria até mesmo para músicas com gestualidades ou encenações coreográficas que simulem atos sexuais com danças cujos movimentos possam ter alguma conotação sexual. Não tá fácil pro Kim Kataguiri, que não deve transar e que provavelmente não frequenta uma instituição de ensino há muitos anos e não faz ideia do que as escolas estejam ensinando para aprovar ou tentar aprovar um projeto que de fato não tem função social nenhuma na vida das pessoas. Barriga de aluguel. A Itália aprovou uma nova lei que proíbe o uso de barriga de aluguel por casais gays e lésbicos, mesmo quando o procedimento é feito legalmente no exterior. Olha só, quem descumprir a lei pode enfrentar multas e até prisão. Segundo os defensores da medida, a lei protege a dignidade da maternidade e está alinhada com a visão da família tradicional cristã do país. Você sabe que a Itália é bem fascista, né? Por outro lado, críticos afirmam que a decisão discrimina casais LGBT, óbvio, representando um retrocesso nos direitos e liberdades individuais. O tema divide opiniões e recebe o debate sobre direitos reprodutivos e igualdade. Essa lei não faz sentido nenhum se pensar que casais do mesmo sexo procurem consentimento de mulheres cisgêneros ou pessoas com útero fora do seu país, como aqui no Brasil é possível. Em diversos casais optam por essa via e criam seus filhos sem empecilho dentro do país, que não está preocupado com a forma que esse casal obteve a sua cria, desde que seja legal, consentida e justa. A transfobia de cada dia. O juiz Bruno de Oliveira Marques, da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, no Mato Grosso, negou o pedido da Associação da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, para suspender uma lei municipal que restringe a participação de pessoas transexuais em competições esportivas. Na decisão publicada nesta terça-feira, agora, no dia 30, o magistrado considerou que a ação civil pública proposta pela associação e pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso não é o meio adequado para a declaração de inconstitucionalidade de lei. Em suma, os autores utilizam a ação civil pública para obter provimento vedado pelo nosso ordenamento jurídico positivo. Eis que inconciliável a pretensão deduzida na inicial com o objeto de finalidades próprias da ação civil pública, completou o juiz ao negar o prosseguimento e extinguir a ação. A Lei Municipal 7.344 de 2025 determina o sexo biológico como o único critério para a participação de atletas em competições esportivas oficiais. A norma foi sancionada em 15 de setembro pelo prefeito de Cuiabá, o Abílio Brunini, e prevê multa de R$5 mil às entidades esportivas que admitirem atletas trans em equipes de acordo com a sua identidade de gênero. Aqui tá virando os Estados Unidos. A caça às pessoas trans volta como um filme de terror e a gente precisa ficar atento. Demitido, olha só essa história, gente. A Rede Globo demitiu o funcionário Júlio César de Oliveira Silva Rodrigues, preso em flagrante após se passar por repórter da empresa para tentar extorquir o deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL, em R$10 mil apenas. Em nota enviada à coluna do Paulo Capelli, a Globo informou que Rodrigues estava afastado da emissora já havia mais ou menos uns 2 anos por motivo de saúde, mas ele tinha um crachá. Na tentativa de extorsão, ele usou esse crachá aí da empresa, que ele mantinha consigo, para fazer aí essa tentativa de ganhar um dinheirinho. Assistam o vídeo da prisão. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Levanta. Mão na cabeça. De costa. De costa. De costa. De costa pra mim.
Mão na cabeça. Bota no chão. Acionou a Polícia Civil com uma notícia crime. Rodrigues foi preso após procurar o Noplox para cobrar esses 10 mil para impedir a exibição de uma suposta reportagem de 12 minutos prejudicial à imagem do deputado no Fantástico. O colaborador em questão estava afastado por licença médica desde 2023. Ele era assistente de maquinaria de outra área da empresa, nada a ver com jornalismo, sem qualquer relação com o Fantástico ou com notícias na Globo. Diante da gravidade dos fatos, a Rede Globo tomou a decisão de demitir e desligar sumariamente o funcionário. Em depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro, Noplox declarou ter convidado Rodrigues para uma reunião em seu gabinete na Assembleia Legislativa, na Alerj, após os primeiros contatos por telefone e conseguiu gravar toda a ação. Surto no avião. Paloma Goldiano Carvalho gravou e publicou vídeos em seu perfil no Instagram, onde ela tem somente, 100 seguidores, momentos antes de ser presa pela Polícia Federal por causar uma confusão dentro de um avião na noite da última terça-feira, agora no dia 30. Nas imagens, a baiana se apresenta como a próxima presidenta do Brasil e aparece filmando 2 homens sentados ao seu lado. Um deles, visivelmente incomodado, chega a chamar os comissários de bordo para reclamar do comportamento ali da passageira. Em uma das gravações, Paloma afirma em tom acusatório que havia petistas mostrando a rola para ela. O caso aconteceu na terça-feira, como eu disse, após xingar passageiros que estavam no mesmo voo da Gol, saindo do Rio de Janeiro e tinha como destino a Bahia. Vídeos obtidos pelo Metrópolis mostram a mulher enrolada numa bandeira do Brasil, xingando todo mundo, todos os passageiros. Assistam. Estrupador, acusador, aliciador, assediador. Uma passageira que estava no mesmo voo disse à reportagem do Metrópolis que a mulher se identificava como bolsonarista, óbvio, a gente viu ela enrolada ali na bandeira do Brasil e disse que ela ia ser presidenta. Ela falou que ela estava num voo com petistas que eram todos abusadores e que o voo não ia decolar. A gata se deitou no chão, teve que ser retirada pela Polícia Federal e apesar das ofensas no voo, não havia nenhum passageiro ostentando símbolos ou insígnias do PT e ninguém também fez nenhuma confusão, o voo decolou e partiu sem a maluca. Homofobia nossa de cada dia. Um crime marcado pela homofobia chocou o município de Mangueirinha, na região central do Paraná, na última quarta-feira, agora no dia 24. Um homem foi preso em flagrante após esfaquear o próprio filho, um adolescente de 17 anos, ao descobrir que ele é gay. Segundo a Polícia Civil do Paraná, responsável aí pela ocorrência, a vítima sofreu ferimentos muito graves no braço e precisou de atendimento médico imediato. De acordo com a corporação, os policiais receberam a denúncia e seguiram até o hospital em que o jovem estava sendo atendido naquele momento ali. Após confirmarem a versão apresentada pela própria vítima e também pela equipe médica que o atendeu, os agentes realizaram a prisão do agressor ainda na unidade de saúde. O homem foi autuado por lesão corporal grave, crime previsto no Código Penal, com pena que pode chegar a 8 anos de prisão se tudo der certo em caso de condenação. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades, tanto por questões legais, ligadas a abuso de autoridade, quanto para proteger a identidade do adolescente. Ele é menor de idade. A Polícia Civil reforçou que as denúncias sobre casos semelhantes podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 e 181, que é o Disque Denúncia. Em emergência ou risco imediato, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190. O caso evidencia mais uma vez como a LGBTfobia persiste em ambientes familiares, onde o afeto deveria prevalecer. A violência contra pessoas LGBT segue sendo uma dura realidade no Brasil, país que ainda lidera índices globais de crimes motivados por preconceito à nossa população. Ele não quer estudar. Após ser expulso da Universidade de Brasília, a UNB, por gravar sem consentimento professores e alunos e publicar os vídeos em tom de deboche, a gente já falou dele aqui no canal, o influenciador de direita, Wilker Leão, anunciou agora que ele está matriculado na Universidade Estadual de Goiás, a UERJ. O jovem, que já se envolveu em outras polêmicas, como quando teve a camisa puxada pelo então presidente Bolsonaro, após chamá-lo de tchutchuca do Centrão, vai cursar História na
instituição goiana. Assistam ao vídeo do Wilker. Vou já mostrar para vocês uma placa que tem ali dentro, que é bem interessante, sobre o sentimento originário da universidade desse campus aqui, que é bíblico. Olha que curioso, né? Será que a esquerda consegue dominar até um lugar que se originou dessa forma? Vai ser interessante a gente ver como que é uma universidade interior. Olha que interessante essa placa aqui. Aqui é da criação da universidade. Desse lado a gente tem uma placa em homenagem aos pioneiros da Universidade Estadual de Goiás, desse campus de Formosa, com os dizeres: homenagem aos alunos pioneiros da UEG Formosa. Abre aspas. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Salmo 90, versículo 17. Olha que interessante, né? A gente tem um versículo bíblico como homenagem aos estudantes formadores aqui, originários, pioneiros deste campus. Então, é uma universidade com viés, teoricamente, na sua origem, bíblico. Muito provavelmente cristão. Será que vai ocorrer a opressão, a dominância de esquerda que oprime quem é cristão e de direita aqui? Então, a partir desses paradigmas aqui interessantes, a gente vai poder ver como é que é a sala de aula também. Seguimos, acompanhem aí. Bem, a gente sabe que o que ele vai fazer ali na universidade. Ele vai gravar professores e alunos, fazer conteúdo falacioso e atacar gente que está trabalhando. Tomara que seja expulso novamente. Censura parte 3. O humorista Thiago Santinelli, meu amigo querido, viralizou nas redes sociais agora após revelar que teve o visto para os Estados Unidos revogado por causa de piada. Pois é, ele foi comunicado sobre o cancelamento via e-mail da Embaixada dos Estados Unidos e riu muito da situação ao afirmar que seria o primeiro comediante do mundo que foi banido de entrar nos Estados Unidos por causa de uma piada. Nas redes sociais, o Thiago Santinelli, ele é conhecido aí por usar uma imagem do perfil dele no corpo de Jesus Cristo segurando um fuzil, que faz todo sentido. No entanto, com um coração no peito com o símbolo do comunismo, que também faz todo sentido. No X, por exemplo, ele se apresenta como ex-comediante, isso é uma história aí que ele já contou, militante e pastor de ovelhas. Ele tem 500 mil de seguidores lá no X. Já no Instagram, ele usa apenas os termos ex-comediante e militante. Com um canal que tem mais de 1 milhão de seguidores aí só no YouTube, ele comentou sobre a situação novamente após a repercussão. Assistam. Tô aqui na Europa, fiz show em vários países, né, que, fui livre para fazer shows aqui, e aí hoje tô aqui em Portugal, faltando só mais 2 shows para eu voltar pro Brasil. Recebi um e-mail, né, chegou no e-mail da produção, um e-mail da Embaixada dos Estados Unidos dizendo que o meu visto foi revogado, ou seja, eu sou o primeiro comediante do mundo que foi banido de entrar nos Estados Unidos, tá, que teve o visto revogado por causa de piada. E aí? Cadê a terra da liberdade de expressão restrita, galera? E agora? Então, galera, muito obrigado a vocês aí, que acreditaram no meu trabalho, entraram no meu canal, se inscreveram, que vieram em todos os shows, que assistem os vídeos. Graças a vocês, graças a essa nossa unidade popular, a gente conseguiu esse marco aí, que o primeiro comediante barrado de entrar nos Estados Unidos por causa de piada foi um comediante brasileiro de Samambaia Sul, ok? Olha onde nós chegamos. Bom, o banimento aí do humorista teria ocorrido após ele compartilhar uma publicação ironizando, meu Deus, novamente, ninguém aguenta mais, a morte do desgraçado do Charlie Kirk, baleado em 10 de setembro durante o evento da Universidade de Utah Valley. Bem, todo mundo que falou mal dessa merda em grande escala jamais será visto concedido. Eu, por exemplo, jamais poderia entrar naquela merda de país, porque o tanto de vezes que eu falei mal do Charlie Kirk, mal do Donald Trump, os meus vídeos têm milhões de views, jamais vão me conceder. Mas tem uma coisa que o Alexandre de Moraes disse que é muito boa: sempre haverá Paris. Bebê adulto. O ex-bebê do Nirvana, que agora é um homem adulto, perde nova ação contra a banda. O Spencer Elden, que é o homem que aparece nu na icônica capa do álbum Nevermind de 1991, voltou a processar o Nirvana, alegando ter sido vítima de abuso sexual infantil, porque ele estava nu na icônica capa, como vocês podem ver. A disputa judicial começou em 2021 e chegou ao fim após 4 anos. Na época, a banda pagou $1 à família de Spencer, que resolveu processar inicialmente a banda, que nem existe mais, tá? No caso, ele processa a gravadora, as detentoras dos direitos autorais, por um cachê maior, dada a proporção das vendas do disco. Tendo ele perdido essa primeira ação, ele meteu essa aí de abuso infantil que não colou. Segue a vida, Mona.
Genitor ausente. Júnior Caldeirão revelou que retirou o sobrenome do genitor da certidão de nascimento. Querida! O influenciador também contou que futuramente deseja tirar o nome por completo. Ele disse que o principal motivo dessa decisão foi por ele ter sido vítima de homofobia dentro do ambiente familiar. Assistam o vídeo do Júnior. Fui processado mais uma vez. Brincadeiras, Boel, eu não fui processado, gente. Esse documento aqui é a minha nova certidão de nascimento. Ah, Júnior, por que você tirou a nova certidão de nascimento? Gente, eu tirei o nome do meu genitor de todos os meus documentos. Antes, o meu nome era Antônio Pereira Machado. Eu retirei o Machado, que era dele, e futuramente vou tirar o nome dele por completo da minha certidão. E só vai ter ido nos documentos também. Ah, Júnior, mas por que você tirou o nome do seu genitor dos seus documentos? Gente, vou resumir dos resumos. Fui expulso de casa com 15 anos de idade, tá? Passei por causa de diversas gente, passei muita fome, passei muita humilhação, tá bom? Porque eu não queria voltar a ficar com minha família, porque eu ia estar perto dele, ele ia me controlar. Já apontou arma pra mim, pra tentar me matar, tá? Já falou diversas vezes que preferia um filho traficante, preferia um filho ladrão, um filho assassino, mas não preferia um filho gay. Diversas vezes ele falou. Então eu tô aqui pra mostrar pra ele que o seu filho gay, meu amor, cresceu. Hoje ele cursa faculdade. Meu amor. Hoje ele é dono de 2 empresas. Rica, milionária, preta e gay. Lacrei, irmão. Lacrei isso aí. Tá vendo aí? É tão pesado que só citar o nome dele. Se vocês quiserem, gente, depois eu trago um vídeo aqui contando tudo o que aconteceu. Porque pra mim isso aqui foi uma grande vitória, gente. Vocês não têm noção. Foi um processo que demorou anos. Eu fui o primeiro caso da Bahia que conseguiu retirar, tá? O primeiro caso da Bahia, meu amor. Querido. E eu não perdi um pai, meu amor. Foi ele que perdeu um grande filho. Beijo! Esse querido comemorou a alteração do documento e destacou que se tornou o primeiro caso na Bahia a conseguir esse feito. Disse ele: "Vocês não têm noção, foi um processo que demorou anos. Eu fui o primeiro caso na Bahia que conseguiu fazer essa retirada de nome. Parabéns, meu amigo querido, você merece muito ser feliz e merece se livrar desse peso da homofobia institucionalizada, que está no nosso nome e que não precisa estar nas nossas vidas." Crise na Lagoinha. A Igreja Batista da Lagoinha, em Alphaville, uma das filiais mais conhecidas da denominação, está sendo processada após um episódio envolvendo uma criança de apenas 11 anos durante um culto infantil. O caso, que tramita na comarca de Atibaia, em São Paulo, foi movido pela advogada Renata Lemos Ferreira, mãe da menor, que pede indenização por danos morais e materiais. Segundo a petição inicial, no dia 20 de julho de 2025, a filha da autora participou de uma atividade infantil na sede da igreja, conduzida pelo voluntário identificado como Jonatas Henrique. Durante o encontro, olha que loucura, gente, a menina teria sido constrangida a entregar todo o dinheiro que possuía em conta, que era um valor de R$16, sobre a alegação de que quem não ofertasse estava roubando de Jesus. A irmã da criança de 13 anos, também presente, enviou mensagens alertando a mãe sobre o ocorrido. Dizia ela: "Na igreja do papai, eles pedem dízimo para crianças. O cara falou que quem não desse o dinheiro estaria roubando de Jesus." A petição destaca que a própria igreja disponibilizava maquininha de cartão e operação de Pix para as crianças que pudessem realizar doações, ainda que desacompanhadas dos pais. Para a mãe, a prática configura pressão emocional e constrangimento em ambiente religioso, como toda igreja faz, né? Especialmente grave por atingir menores de idade civilmente incapazes. Fim da área VIP. Falando ainda em Lagoinha, em uma decisão que surpreendeu os fiéis e repercutiu nas redes sociais, o pastor André Valadão, presidente da Lagoinha Global e líder sênior da unidade Lagoinha Alphaville, onde essa merda aconteceu, anunciou o encerramento definitivo da área VIP no templo de Barueri. A medida, comunicada durante o culto de domingo passado, visa reforçar os princípios de igualdade e unidade cristã em meio a críticas recorrentes sobre o espaço reservado a celebridades e personalidades. A área VIP, implementada há mais ou menos alguns anos aí na unidade da Lagoinha de Alphaville e Orlando, nos Estados Unidos, era justificada pela igreja como uma forma de proteger figuras públicas como a Mayra Card, Thiago Nigro e outras personalidades durante os cultos. No entanto, desde janeiro deste ano, a existência do espaço gerou polêmica nas redes, com os internautas questionando a hierarquização em um ambiente de fé. Em vídeo divulgado nas redes sociais e um pronunciamento ao vivo, Valadão explicou a decisão. Assistam. Pergunta: vi que teve mudança em Alfa. A área VIP vai continuar?
Gente, a polêmica da Aravip foi um desentendimento muito grande. Muita gente, inclusive, aproveitou para surfar em cima dessa parada de Aravip, né? Mas eu posso te afirmar que assim como não tivemos e não temos em Orlando área VIP, nas Lagoinhas a gente não terá área VIP. Todo membro da igreja é igual perante o Senhor e é assim que a gente vai continuar seguindo na igreja. Agora, toda igreja e local de evento, existem assentos que você reserva. Por exemplo, eu e a Cassiane, às vezes a gente tem pessoas que a gente convida, o pastor da igreja, né, o pessoal tem convidados e aí tem assentos reservados para um casal, 10 pessoas, às vezes 20, 30, sei lá, você tem pessoas que você convida e está guardando lugar ali, pessoas que são conhecidas o que você está dirigindo o culto, nada além do normal. Mas a área VIP, nem pensar. A novidade surge em um momento de transição aí bem grave para a igreja da Lagoinha de Alphaville, viu? Em agosto, o pastor André Fernandes, ex-líder sênior da unidade, anunciou a sua saída para atuar como evangelista itinerante, entregando o cajado a Valadão numa cerimônia emocionante. Fernandes, que evitou polêmicas durante a sua gestão, destacou a integridade e o seu compromisso com a expansão global. Valadão, agora à frente das atividades locais, brigado com a irmã, a gente sabe, né? Prometeu manter a programação dos cultos, conferências e ações sociais sem interrupções. Veremos até quando. Cristofobia, foi isso mesmo que vocês ouviram. Na última quarta-feira, agora no dia 24, a Câmara Municipal de Salvador, em um gesto de defesa da fé cristã, aprovou o projeto de lei 28/25, proposto pelo vereador César Leite, do PL, que sempre estabelece um programa dedicado a combater a cristofobia. Essa iniciativa, guiada pelo desejo de proteger a honra dos símbolos cristãos, segue agora para a decisão do prefeito Bruno Reis, que é do União, que poderá sancioná-la ou vetá-la. O projeto determina a proibição de uso de vestimentas ou campanhas que desrespeitem os símbolos do cristianismo em celebrações populares, como o carnaval, além de coibir qualquer ofensa ao nome de Jesus Cristo, padres e santos. Assistam o vídeo dele falando sobre cristofobia. Cristo Vive foi aprovado nosso projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores, o primeiro projeto de lei contra a cristofobia no país. Foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores de Salvador. Agora vai se pagar multa se botar a roupa de Cristo, se colocar roupa de freira para ficar sambando no carnaval, vai ter multa. E artistas também que fizerem isso, não vai ter mais contratação na Prefeitura de Salvador. Aqui nós defendemos a fé cristã. Eu agradeço aos colegas vereadores que votaram a favor. Agora vai para a Prefeitura e eu peço que todos os cristãos, seja evangélico, católico, espírita, que possa, juntos nessa luta, fazer com que o prefeito Bruno Reis sancione essa lei, que é muito importante para nós cristãos. Mais uma prova que a esquerda não vota com Cristo. A esquerda é contra Cristo. Infelizmente, na votação, tanto membros do PT, membros do PCdoB e membros do PSOL votou contra o projeto contra a cristofobia. Isso é mais uma prova que quem é de esquerda não respeita e não defende Cristo. Graças a Deus foi aprovado aqui, eu estou muito feliz, trabalhamos muito esse ano para ser aprovado e agora vai lá para a Prefeitura. O primeiro projeto do Brasil contra a cristofobia. Vamos trabalhando. César Leite também fez um chamado à unidade entre os cidadãos de bem na capital baiana, disse ele. Eu peço que todos os cristãos, seja evangélico, católico, espírita, que possam juntos nessa luta fazer com que o prefeito Bruno Reis sancione aí a nossa lei, que é muito importante para nós. Reforçando a importância de proteger a fé que une a comunidade. O texto aprovado prevê a criação de canais de denúncias, iniciativa de ensino baseadas no respeito mútuo e parcerias para promover o diálogo entre diferentes crenças, buscando paz e harmonia. Mentira que a gente sabe que esses canais de denúncia, na verdade, é um canal de perseguição e essa coisa de ensino, de elucidação, é uma invasão de religiões nas escolas, um lugar onde deveria ser proibido falar de religião. As empresas que descumprirem as normas poderão ser multadas em até 3 salários mínimos, com os valores arrecadados destinados a campanhas que promovam aí a conscientização sobre o respeito à fé cristã. Em caso de reincidência, a penalidade poderá ser dobrada.
Band condenada. A Justiça de São Paulo condenou a emissora Band a pagar 50 mil reais de indenização a Pablo Marçal. Dinheiro de pinga, né, gente? A decisão, que ainda cabe recurso, aceitou o pedido de danos morais da defesa do político não, né, do coach, após ele ser chamado de lixo humano, mané, canalha e Zé Ruela pelos jornalistas Reinaldo Azevedo e Luiz Megali. Mentiram, né? Segundo o processo, Marçal alega que a Band teria cometido fake news ao noticiar durante as enchentes do Rio Grande do Sul de 2024 que era falsa a afirmação do ex-candidato de que as autoridades locais teriam barrada a entrada de caminhões com doações destinadas às vítimas do estado, sendo que era falsa sim, né? A versão do político seria de que os alimentos e outros produtos foram barrados por conta da ausência de notas fiscais. Já a reportagem afirmou que, na realidade, os caminhões estariam carregando carga além de peso permitido. Mentiras absurdas, especialmente a de um sujeito, de um tal de Pablo Marçal, um coach. É muito impressionante que as pessoas se dirijam ao local da tragédia para fazer proselitismo barato. Que tipo de gente é essa? Que tipo de lixo humano é esse? Disparou na época o apresentador Reinaldo Azevedo, que só falou a verdade. Demência. Milton Nascimento, aos 82 anos, que é um dos maiores compositores e intérpretes da MPB de todos os tempos, enfrenta um novo desafio à saúde. O cantor foi diagnosticado com demência por corpus de Lewy, que é o DCL, conforme revelou o seu filho e empresário Augusto Nascimento. Para aproveitar momentos juntos com o cantor antes do diagnóstico, pai e filho decidiram se aventurar em uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, ainda em maio deste ano. Em conversa com a revista Piauí, o Augusto, que é filho adotivo do Milton, falou que a jornada foi incrível, que o pai gostava muito de viajar com ele e que eles escolheram um roteiro em que o Milton pudesse ter muito contato com a natureza. E eles também perguntaram ao médico se eles poderiam fazer essa rota e sim, o médico autorizou. Durante toda a viagem, o Milton se manteve ao lado do filho, escolhendo a trilha sonora que embalou os dias na estrada. O diagnóstico de DCL, que é o terceiro tipo mais comum de demência, foi confirmado após o retorno no Brasil. A condição provoca degeneração e morte de células nervosas no cérebro, afetando funções cognitivas e motoras. Em março, Augusto já havia revelado ao Jornal Nacional que Milton convivia com Parkinson há muitos anos, que é uma doença degenerativa, né, que impõe limitações à rotina do cantor. Por isso, ele fez aí a sua última turnê, que foi linda, tá tudo registrado e até passou na TV aberta. Que Milton Nascimento desfrute dos seus últimos dias com muita dignidade. Dieta do mal. Uma mulher polonesa de 27 anos faleceu em um hotel em Bali, vítima de desnutrição, após adotar uma dieta muito rigorosa. Carolina Krzak, eu acho que é assim que se fala, ex-aluna da Universidade de Leeds, no Reino Unido, comia apenas frutas e pesava 16 quilos quando morreu. Ela havia viajado para a Indonésia com o objetivo de encontrar pessoas que seguiam o mesmo estilo de vida frugívoro, mas acabou falecendo sozinha em seu quarto de hotel, obviamente. Carolina sofria de anorexia desde a adolescência e ao longo dos anos passou a adotar dietas cada vez mais restritivas. Ela apresentava sinais visíveis de deficiência nutricional, como unhas amareladas, dentes deteriorados e dificuldade para caminhar sem auxílio. E sim, ela tinha muitos seguidores nas redes sociais, o que é um perigo. Condenado finalmente. O ator de filmes adultos Austin Wolf, cujo nome verdadeiro é Justin Health Smith, foi condenado a 19 anos de prisão nessa segunda-feira, agora 19. Nós já falamos várias vezes sobre ele aqui. As investigações revelaram crimes graves que envolvem exploração sexual e abuso de menores, bem como pornografia infantil. Em comunicado, o procurador de Nova York, Jay Clayton, descreveu as práticas chocantes com crianças e até bebês. O ator foi preso momentos antes de um encontro com o pai de uma dessas crianças. A polícia interveio a tempo e revelou que os dois haviam negociado pela internet ali um encontro. Austin não negou as acusações e isso teria abrandado aí a sua pena. O samba morreu, mas nem tanto. Virgínia Fonseca meteu uma lojinha da Uipink na escola de samba. Pois é, a gata foi coroada rainha da bateria da Grande Rio no último sábado, no dia 20, em cerimônia realizada na quadra da escola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A influenciadora recebeu a faixa das mãos da própria Paola Oliveira, a Heleninha, a sua antecessora no posto. Apesar da festa, um detalhe chamou a atenção. Durante o evento, havia um quiosque vendendo produtos da marca da Virgínia no espaço da agremiação. A iniciativa dividiu opiniões e gerou críticas entre internautas e os integrantes ali da comunidade do samba, que reprovavam a ação. Assistam aí um vídeo gravado por uma pessoa que colocou na internet.
Bem, a gente sabe que ela precisa pagar, né, o posto que ela comprou na escola de samba. Então, que ela venda seus produtos. Perseguição. Bem, eu vou encerrar essa edição com uma notícia que é muito ruim e muito perigosa, porque é uma questão que a gente precisa ter muita atenção, independentemente de onde ela está acontecendo. Uma operação policial no banheiro masculino de Penn Station, em Nova York, está causando polêmica e revolta entre ativistas parlamentares norte-americanos. Desde junho, agentes da polícia da Amtrak, que é a empresa estatal federal responsável pelo transporte ferroviário de passageiros nos Estados Unidos, iniciaram uma repressão agressiva que já resultou em cerca de 200 prisões, incluindo pelo menos 20 detenções feitas pelo ICE, que é o Serviço de Imigração e Alfândega. A ofensiva começou justamente no início do mês de orgulho e segue até hoje, por registros de até 20 prisões em um único dia. O alvo da operação é um banheiro próximo à entrada da Penn Station, a principal estação rodoviária de Nova York, que é uma das mais movimentadas do mundo, localizada ali no coração de Manhattan. Segundo o portal Gotham Mist, policiais disfarçados estariam à espreita em mictórios ou escondidos em cabines, alguns com câmeras aclopadas ao corpo para efetuar flagrantes de suposta obscenidade pública ou exposição indecente. O vice-chefe da polícia da Amtrak, Martin Conway, confirmou que parte dos presos foi entregue ao ICE, o que levanta ainda mais críticas, já que, pelas leis estaduais, departamentos de polícia de Nova York não podem colaborar com a agência de imigração, embora a Amtrak, por ser federal, esteja fora dessa regra. Entre os casos mais emblemáticos está o do David, que é um profissional de saúde de 31 anos, que contou ao site The City ter sido preso enquanto ele tentava apenas urinar, mas ele estava usando uma pulseira do arco-íris, porque ele é gay. Até mesmo um sargento da polícia de Nova York foi preso durante a operação. Seu caso também acabou sendo arquivado, ou seja, isso é uma perseguição deliberada a homens gays, porque são gays. E a gente precisa ter muita atenção nisso, porque todas as atitudes policiais de perseguição a pessoas LGBTQIAPN+, que está acontecendo atualmente nos Estados Unidos, estão sendo replicadas, copiadas por parlamentares de extrema-direita aqui no Brasil. A gente precisa estar atento, forte a esses sinais de repressão a nossos corpos, às nossas identidades, às nossas liberdades, sendo que a polícia não pode estar disfarçada, se fingindo de cidadão comum para assediar pessoas que podem simplesmente estar urinando em banheiros públicos. A gente sabe sim que existe o crime de atentado ao pudor, já falamos várias vezes sobre isso aqui nesse canal, e a gente não é jamais de acordo com pegação em banheirão aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, mas a gente precisa saber muito bem com quem a gente está lidando, com que tipo de repressão e perseguição e artimanha que a extrema-direita está articulando para perseguir e matar os nossos corpos. Muito obrigado para todo mundo que chegou até aqui o final dessa edição. Bem aqui vai estar passando o último rolinho de notícia para você continuar maratonando no canal. Não esquece de apoiar o canal no Apoia-se ou no Clube de Membros para que a gente continue tendo vídeos legais todos os dias até o próximo domingo. Um beijo, tchau!